bora mergulhar de cabeça em um dos maiores clássicos da literatura, A Montanha Mágica, de Thomas Mann. A gente vai focar especificamente no comecinho da história, uma visita que era para ser de só 3 semanas, mas que se transformou em algo muito, muito maior. Logo de cara, o romance já nos dá um aviso. Ele diz que a gente está entrando num mundo que já passou, uma história coberta por uma pátina do tempo, sabe? Tudo se passa antes da Primeira Guerra Mundial, um evento que mudou o mundo para sempre. E essa história toda começa com o nosso protagonista, um cara que é, assim, a própria definição de uma pessoa comum. Então, vamos conhecer o Hans Castorp. O livro descreve ele como um jovem singelo. Ele é o produto perfeito do seu meio. Um engenheiro recém-formado de Hamburgo, um homem da planície, sabe? Totalmente acostumado com uma vida certinha, organizada. Ele é basicamente uma tela em branco, prestes a fazer uma viagem de 3 semanas para visitar o primo que está doente lá nos Alpes suíços. E essa jornada do Hans, ela é muito mais do que uma simples viagem de trem. É uma verdadeira subida para uma outra realidade. Conforme o trem vai subindo e subindo, o Hans começa a sentir que está sendo literalmente elevado para um mundo estranho, rarefeito, muito, muito longe da terra plana e familiar de onde ele veio. E é exatamente essa subida que já mostra o conflito central do livro. De um lado, tem o mundo lá de baixo, o mundo da ordem, do trabalho, da saúde. Do outro, o mundo aqui de cima, onde reina o desconhecido, a doença e principalmente uma noção de tempo completamente diferente. A viagem em si já é bem desorientadora. A paisagem vai ficando rochosa, mais dura, as árvores cheias de folhas e os passarinhos cantando vão sumindo. O trem passa por túneis escuros e de repente sai em abismos que dão até vertigem. O Hans começa a sentir uma ansiedade, um mal-estar por estar entrando no que ele chama de esferas impróprias. Bom, finalmente ele chega, mas a estranheza, ela estava só começando. O primo dele, o Joaquim, está lá para recebê-lo. Ele parece bem, está bronzeado, mas a primeira conversa entre os dois já desestabiliza completamente o Hans. O Hans, todo ingênuo, pergunta se o Joaquim vai estar pronto para ir embora com ele em 3 semanas. E aí vem a bomba. O primo conta que o médico acha que ele talvez precise ficar por mais 6 meses. E aí fica claro na hora, o tempo, ali em cima, funciona de outro jeito. Os horários rígidos do mundo lá de baixo simplesmente não fazem sentido na montanha. É como se o próprio tempo estivesse doente. A partir daí, o Hans é jogado de cabeça num mundo onde o sombrio e o cômico vivem lado a lado. E o mais bizarro é que ninguém parece notar a diferença. O Joaquim começa a contar umas coisas assim na maior naturalidade que deixam o Hans chocado. Tipo, o carregador da estação teve que tirar a rótula por causa da doença. Num sanatório vizinho, os corpos são levados em trenós. Tem um médico que pratica dissecação psíquica nos pacientes. E para fechar, o cara que estava no quarto do Hans morreu ali 2 dias antes. É tanto absurdo que o Hans tem um ataque de riso, um riso de nervoso, de dor. E no meio disso tudo, ele ouve um som vindo do corredor. Uma tosse. Mas não uma tosse qualquer. Uma tosse tão pavorosa que parecia que alguém chafurdava débil e horripilantemente no lamaçal da podridão orgânica. A sensação é essa. É como se desse para ver por dentro da pessoa, e lá só tivesse lodo, pântano. É a realidade nua e crua do sanatório transformada em som. A doença ali não é um evento, é parte do barulho do dia a dia. Mas momentos depois, no jantar, o horror dá lugar à comédia. Uma outra paciente, super sem noção, começa a falar um monte de palavras erradas e os primos caem na gargalhada, tanto que chegam a ter soluços. É esse contraste que é tão maluco. E quando o primeiro dia finalmente acaba, o nosso visitante saudável descobre que aquele ambiente já está começando a ter um efeito físico nele. O Hans está com uma sensação muito estranha. O corpo dele sente um frio que ele descreve como horroroso, mas ao mesmo tempo o rosto dele está queimando, ardendo com um calor seco. E até fala pro primo, olha, põe a mão aqui, meu rosto está em brasa. Mas o Joaquim nem liga, diz que é normal, que é só uma reação ao ar rarefeito da montanha que acontece com muita gente. Mas esse pequeno sinal físico, esse rosto quente, é a primeira rachadura na identidade dele. É a primeira pista de que a fronteira entre ser um visitante e ser um paciente, entre estar saudável e estar doente, é muito mais frágil do que se imagina.
A montanha já fez sua primeira reivindicação. E fica a dúvida no ar. Será que as curtas férias de Hans Castorp estão prestes a se tornar uma estadia bem mais longa?